Deixa eu ver aqui, minha mãe. E aí? E aí? Bom, eu te amo, né? Eu também te Isso é amo. fato, a luz tá ruim aqui, vem aqui. Aí eu te Também amo. te amo. Eu te amo, eu preciso falar isso, mas assim, nem sempre é assim, não é? Não. Nem sempre a gente fala que a gente ama pra pessoa que a gente ama, não é? Isso não é só nessa família, e, enfim, em todas as famílias. É ou não é verdade? Até porque cada um tem uma personalidade. E a personalidade é uma coisa muito complicada, que lidar com a personalidade, aí é o segredo de lidar com essa diversidade de personalidade. A tarefa é muito difícil. Realmente é muito difícil. Você falou tudo, né? Em poucas palavras você disse tudo. Há diversidades, né? Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua forma e o seu jeito de ser, né? Mas aquela conversa que a gente estava tendo ontem sobre a essência, é que é mais importante é você ter uma essência. A essência que nós temos. Nós temos defeitos, nós temos as nossas adversidades, a forma diversas de pensar e de fazer as coisas. Porém, nós temos a essência do quê? De sermos pessoas boas, né? E quantas das vezes nós temos noção e a consciência de que nós erramos, mas temos que acertar. Então, isso é uma essência que cada um de nós temos e que deveríamos expor mais a nossa essência para as coisas boas, para as coisas melhores, e sempre aprendendo que os nossos erros, você errou, ponto. Aí é como diz, não deve se chorar pelo leite derramado, né? Mas não é uma tarefa fácil, porque tudo que você ouviu é uma realidade, né? Eu falo pra minha mãe que eu amo ela todo dia. Eu vou ser muito imbecil, desculpa o termo que eu vou usar aqui agora, mas eu vou ser muito hipócrita. Tô falando de mim aqui. Eu vou ser muito hipócrita se eu disser que eu falo pra minha mãe, mãe, eu te amo todo dia. Não. É que, na verdade, eu estava no Instagram e, de repente, eu me deparei com um post do Roberto Lee, do filho da Rita Lee, né? E ele fez um textão, ele disse que foi lá na casa da mãe dele, e lá no interior de São Paulo, né? Porque ele precisava ir lá, porque já tinha alguns dias que ele não frequentava a casa da mãe dele, né? E ele disse que foi um desafio para ele. Foi um desafio ter que voltar à casa aonde ele praticamente ficou convivendo com a mãe dele nos últimos dias da vida dela, né? E ele disse que quando ele chegou no estacionamento, ele parou o carro e ficou impactado, sem saber o que falar, o que fazer. Ele ficou praticamente ali dentro do carro algumas horas, mudo, se deparou ali com muitas lágrimas. Ele foi tomado por um choro profundo e por um raciocínio, uma linha de pensamento, assim, ele começou a navegar. Ele disse que respirou fundo dentro do carro e logo entrou para casa. E ali na casa ele entrou nos principais pontos que a mãe dele curtia, né? Que a Rita Lee curtia. Ele disse assim que começou a ser tomado, a ser impactado pela presença dela. Ele disse que foi até o quarto, ele cheirou as roupas da mãe dele. Ele disse que tocou nos objetos que ela gostava, enfim, ele foi impactado. Resumo da ópera, gente. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? É aquilo que eu disse.
quando logo ela terminou de falar, né? Minha mãe tem 60 anos, eu tenho metade da vida dela. Eu tenho 30 anos. Então eu estou decidindo isso para minha vida. É difícil, né? Porque ela disse uma coisa séria e eu disse também ali personalidades. Cada um tem a sua. Cada família, cada membro de cada família tem uma personalidade. A Vanessa, minha irmã, tem a personalidade dela. Os meus irmãos têm a personalidade deles. Eu tenho a minha mãe tem a dela. Então é uma questão diversa que é fácil eu vir aqui e falar assim, olha, respeite o próximo, respeite isso, faça jus do respeito, da diversidade, sendo que eu não estou colocando isso em prática na minha própria vida, eu estou dizendo de mim, então eu estou me analisando nisso, então assim, poxa vida, eu tenho que agregar, e eu quero agregar, eu quero que na minha vida as coisas boas também façam parte, mas é uma tarefa muito difícil, porque eu já disse e vou tornar a dizer, eu não sou um bom ou melhor exemplo de pessoa, mas há uma essência dentro de mim, que essa essência eu, Júnior, preciso fazer jus dela. Como? Praticando, porque eu peguei minha mãe de forma inesperada, ela não sabia que eu ia fazer isso, que eu ia falar isso pra ela. Foi difícil? Não. Ao mesmo tempo, são tantas coisas que a gente vivencia que é um grande desafio, mas é minha mãe. Ah, mas olha o que você está dizendo, é sua mãe. Falar que te amo, falar que amo sua mãe, falar que ama sua mãe é difícil. Não é que é difícil, porque o amor, ele é na prática. A palavra amar, ela é uma prática. Amar por palavras não é amor. É um sentimento que engana as pessoas, porque a pessoa fala que ama, mas prejudica. Então eu tô chegando a essa conclusão. Ah, mas aos 30 anos não. Cada um é porque você vivencia, gente. Ninguém pode dizer nada por ninguém. Eu vivenciei determinadas questões que aí eu me deparei com essa questão do filho da Rita Lee, e no final do texto ele me deixou uma lição. Ele não escreveu isso, né? Aí no final do texto dele, gente, é muito forte esse texto que ele escreveu. Vai lá no Instagram dele, eu vou deixar aqui, eu vou ver se eu consigo procurar e vou deixar aqui na descrição o Instagram do Roberto. Ele disse assim, mãe, eu consigo te sentir aqui. Ah tá, detalhe, ele disse também que ele tinha uma meta quando ele chegou na casa da mãe dele, ele tinha uma meta lá. A meta parece que era de ler a biografia dela, de fazer algo do tipo, só que ele não conseguiu. E ele foi chorando pro quarto, ele ficou lá no quarto que a mãe dele repousou durante os últimos dias de vida dela, e ele disse que caiu no profundo sono. E esse profundo sono que ele caiu, no dia seguinte ele acordou tão bem, mas tão bem, que ele disse que sentia a presença da mãe dele na casa. E ele disse que depois o pai dele falou, pega esse livro aqui da sua mãe, é muito importante que você leia. Você vai entender muitas coisas e a forma que a sua mãe pensava. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, minha mãe tem 60 anos. Para o raciocínio lógico da vida, a Silvia Popovic dizia, eu tenho 66 anos, eu tenho mais 30, segundo a ciência, eu ainda tenho mais 30 anos, então eu quero viver os últimos 30 anos da minha vida da melhor maneira possível. O que eu quero passar é o seguinte, eu disse para ela agora, e que espero eu fazer esse exercício sempre, não é? Eu te amo e fazer jus do amor todos os dias enquanto tem vida, porque eu tô chegando à conclusão, aos 30 anos, algo dentro de mim tá falando que depois que partir, não adianta mais você falar que ama, porque a pessoa não vai estar, a não ser quem acredita em outras vidas como eu acredito. Isso vai me trazer muita força, não é? Depois que olha o que eu já estou falando, né? Mas é fácil falar isso? Claro que não. É um turbilhão de questões internas que você vive, que aí você precisa se alimentar de uma força e ter certeza do que você está falando, porque você é questionado por você mesmo internamente
E são conflitos internos que você vive que aí você precisa ter força, precisa respirar e precisa se, digamos, é algo tão profundo, você precisa entender você mesmo e você precisa se conhecer para ter uma paz interna, para prosseguir e caminhar rumo à concretização dos seus projetos. Gente, é uma questão muito difícil. Mas vamos lá, vida que segue. Espero que você tenha entendido a minha linha de raciocínio. Se não entendeu também, deixa aqui nos comentários. Entendeu a lição? Sei lá, essa lição é pra mim, é pra gente, é pra todos nós. Tá legal? É isso aí. É isso. Não tenho mais nada pra dizer, tá bom? Ó, beijo no coração, forte abraço. Tchau.